O cenário estava pronto. As luzes de estúdio de Hollywood brilhavam com uma intensidade cruel, revelando cada poro, cada ruga, cada gota de suor sob a maquiagem pesada. Era 1987 e o palco era o set do programa Dean Martin Celebrity Roast, o santuário da irreverência, do uísque e das piadas atrevidas. Dean Martin, o anfitrião, o King of Cool, estava sentado em sua cadeira familiar, um cigarro pendurado no canto da boca, um copo de J&B na mão. Ele estava lá para rir, para zombar, para ser a personificação da indiferença perfeita. O público em casa e no estúdio esperava a rotina de sempre. Piadas sobre seu alcoolismo simulado, sua preguiça lendária e sua atitude "não me importo". Mas naquela noite, o roteiro foi rasgado em pedaços invisíveis. Há algumas semanas dali, a vida de Dean havia sido estilhaçada em 1000 fragmentos gelados no topo de uma montanha coberta de neve. Seu filho, Dino Jr., havia morrido em um acidente de avião. Dean estava lá porque o show tinha que continuar, porque a máquina de Hollywood não para nem para o luto. Ninguém esperava que ele sequer mencionasse a tragédia. Ninguém esperava que ele se quebrasse. Afinal, Dean Martin não chorava. Ele era a rocha inabalável. Mas no meio de uma piada sem graça, no auge do caos controlado do show business, a máscara do King of Cool rachou. E por um breve, agonizante momento, o mundo viu o homem real por baixo. Um pai quebrado e com o coração sangrando. O que aconteceu naqueles 30 segundos subsequentes foi uma filmagem que Hollywood tentou esconder. Um instante de verdade tão brutal que desafiou tudo o que se sabia sobre a maior lenda viva da América. Para entender o poder devastador daquele momento, é preciso compreender a construção meticulosa da persona de Dean Martin. Ele passou décadas cultivando a imagem do homem que levava tudo na brincadeira, que deslizava pela vida com um sorriso preguiçoso e um drink na mão. Sua indiferença era sua arma e seu escudo. Ele se recusava a ensaiar, muitas vezes nem se importava em memorizar falas, e seu charme vinha de sua aparente falta de esforço. "Eu não sou um ator", ele dizia, "sou um cantor que finge ser um ator". Essa despreocupação era sua marca registrada, sua assinatura. O público o amava porque ele parecia ser o amigo que todo mundo queria ter. Divertido, relaxado e completamente sem pretensões. Mas essa persona era também uma proteção. Ela o isolava da dor, da crítica e das expectativas insaciáveis da fama. Ninguém, nem mesmo seus filhos, jamais o havia visto chorar em público. Ele era o King of Cool, e o cool não chora. Em março de 1987, o universo de Dean Martin implodiu. Seu filho mais velho, Dean Paul Martin, conhecido como Dino Jr., um piloto talentoso da Guarda Aérea Nacional, morreu tragicamente em um acidente de avião nas montanhas San Bernardino, durante uma terrível tempestade de neve. A perda foi sísmica. Dino Jr. não era apenas um filho. Ele era o orgulho de Dean, sua conexão com o futuro, a personificação de tudo o que ele havia construído. Dean Paul tinha a beleza do pai, o charme, a inteligência. Ele era seu herdeiro espiritual. A morte dele quebrou Dean Martin de uma forma que nada antes havia conseguido. Os dias que se seguiram à notícia foram uma névoa de dor e desespero. Dean, que havia se afastado da vida pública nos anos anteriores, mergulhou em um luto profundo e paralisante. Ele se recusou a comer, mal dormia, e a única coisa que o mantinha de pé era o álcool e o silêncio. A família e os amigos mais próximos temiam o pior. Frank Sinatra, em um raro momento de empatia genuína, cancelou seus próprios compromissos e passou horas com Dean, tentando tirá-lo do torpor. Mas a dor de Dean era uma força intransponível. No entanto, a máquina de Hollywood é impiedosa. O Dean Martin Celebrity Roast era um show ao vivo, com contratos assinados e uma audiência de milhões esperando.
Dean era o anfitrião e não havia substituto. A decisão de subir ao palco foi um misto de obrigação profissional e, talvez, uma tentativa inconsciente de escapar da realidade esmagadora de sua casa vazia. A ideia era que ele voltaria para a rotina, para as piadas, para a familiaridade do palco e que isso o tiraria de seu torpor. Quando Dean Martin entrou no palco naquela noite, a plateia o aplaudiu de pé. O aplauso era mais do que adoração. Era uma onda de solidariedade, de simpatia, de reverência. Todos sabiam o que ele havia passado. Mas a regra não dita de Hollywood é que você não leva sua dor pessoal para o palco. Você veste o personagem, sorri e entretém. E Dean sempre foi o mestre disso. Ele começou o show com seu gracejo habitual. O copo de uísque, o cigarro, as piadas sobre sua própria preguiça. Ele parecia Dean Martin. Era um desempenho tão impecável que era quase assustador. Ele estava zombando de outros artistas, rindo de si mesmo, exatamente como se nada tivesse acontecido. A plateia relaxou. Talvez ele estivesse bem, afinal. Talvez o King of Cool fosse invencível. Então, um dos roasters, um comediante de menor nome, subiu ao palco. Ele começou sua rotina, fazendo piadas sobre a carreira de Dean, sobre suas namoradas, sobre sua bebida. O clima era leve, previsível. No meio de uma piada sobre a idade de Dean, o comediante mencionou Dino Jr., não com malícia, não como uma piada sobre a morte, mas apenas como uma referência ao talento musical do filho de Dean, que também era cantor. Dean, você sabe, seu filho, Dino Jr., ele era um talento, mas ele não era tão bonito quanto você. A piada era inofensiva, talvez até bem intencionada, uma forma de incluir a memória do filho de Dean de uma maneira leve. Mas algo aconteceu no rosto de Dean Martin naquele exato momento. O sorriso preguiçoso desapareceu. Seus olhos, que sempre guardavam um brilho distante, se arregalaram ligeiramente. Ele piscou, e por uma fração de segundo, a sala inteira viu. A armadura rachou, o Homem de Ferro cedeu. O luto que ele havia engarrafado por semanas, o trauma da perda de seu primogênito, veio à tona com a força de um maremoto. Uma única lágrima escorreu lentamente pelo canto do olho esquerdo de Dean Martin. Era uma lágrima silenciosa, pesada, que traçou um caminho solitário pela sua bochecha. Não houve soluços, não houve gritos, apenas a lágrima. Uma única lágrima que valia mais do que 1000 gritos, que carregava o peso de uma dor que nenhum ser humano deveria ter que suportar. O público no estúdio, que estava rindo um segundo antes, mergulhou em um silêncio absoluto. Era um silêncio de choque, de reverência, de empatia. Os outros convidados no palco, comediantes experientes que tinham visto de tudo, ficaram imóveis, os sorrisos congelados em seus rostos. A câmera de close-up que estava focada em Dean, a mesma câmera que o havia enquadrado para milhões de telespectadores, manteve seu foco. O diretor, nos bastidores, gritou para cortar, para mudar a câmera, para ir para um comercial. Mas por algum motivo, a equipe de câmera não reagiu. Eles estavam tão paralisados pela visão que não conseguiram se mover. Naqueles 30 segundos de silêncio e uma única lágrima, o mundo viu o Dean Martin que ninguém jamais havia visto. Viu o pai, viu o homem quebrado, viu a verdade brutal de que por trás de todo o glamour e indiferença existia uma alma que sangrava como qualquer outra. Então, tão rapidamente quanto veio, a lágrima foi embora. Dean piscou novamente, quase imperceptivelmente. Ele moveu a mão que segurava o copo e, por um instante, pareceu que ele ia enxugar a lágrima. Mas ele não o fez. Em vez disso, ele pigarreou. Ele ajeitou a gravata e, com um esforço visível, ele forçou aquele sorriso preguiçoso de volta ao seu rosto. Você sabe, Dean disse, e sua voz estava um pouco rouca, um pouco mais profunda, mas sob controle. Esse garoto,
Ele era melhor do que eu. Melhor cantor, melhor piloto, e ele tinha um cabelo melhor. Ele fez uma pausa, olhou para a plateia com um brilho nos olhos que não era alegria, mas uma resignação sombria. E ele também sabia como me deixar louco. E a plateia, sentindo a deixa, soltou um riso nervoso, depois um aplauso de alívio. O King of Cool estava de volta. A máscara havia sido recolocada, talvez com uma rachadura imperceptível, mas estava lá. O show continuou. O comediante terminou sua piada. Dean prosseguiu com a noite como se nada tivesse acontecido, mas algo tinha acontecido. Aqueles 30 segundos de filmagem, de uma lágrima solitária escorrendo pelo rosto do homem que nunca chorava, foram uma bomba de verdade no coração de Hollywood. A filmagem foi imediatamente considerada material bruto e nunca foi ao ar na versão final do programa. Os executivos do estúdio temiam que quebraria a imagem de Dean Martin, que revelaria uma vulnerabilidade que o público não estava pronto para ver. Eles queriam o King of Cool, não o pai em luto, mas a filmagem existia. E foi vista por alguns insiders da indústria, por alguns membros da equipe de produção e por aqueles que estavam lá no estúdio. Para eles tornou-se uma lenda sussurrada, uma prova de que, mesmo as maiores lendas, são apenas seres humanos por baixo de tudo. Nos anos seguintes, Dean Martin se retirou ainda mais da vida pública. Ele continuou a fazer aparições ocasionais, mas nunca mais foi o mesmo. Ele morreu no Natal de 1995, 8 anos após a morte de seu filho. E na mansão vazia, sua filha, Deanna, encontraria o diário secreto que confirmaria que Dean Martin não morreu de falência pulmonar, mas de um coração partido que nunca se recuperou. A filmagem daquela lágrima nunca foi liberada oficialmente. Ela se tornou um artefato escondido, um fantasma no arquivo de uma emissora de TV, um testemunho da humanidade de um homem que passou a vida inteira tentando escondê-la. Dean Martin chorou na TV uma única vez. E essa filmagem que Hollywood escondeu é a prova mais pungente de que, no final das contas, o King of Cool era, acima de tudo, apenas um pai que amava seu filho mais do que a própria vida, mais do que a própria lenda. E essa dor, por um breve momento, quebrou a máscara, revelando a verdade nua e crua por trás do maior sorriso de Las Vegas.